Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, galerinha? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos continuar aqui nossos estudos e continuaremos aqui a Lei 9.503, ou seja, o CTB, essa lei de 97, e vamos continuar aqui trabalhando o capítulo 9 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre veículos. Esse capítulo vai discorrer aqui a respeito de veículo, característica, identificação, entre outras coisas, tá? Vamos dar continuidade aqui a partir do artigo 97 do Código de Trânsito Brasileiro. Ok, pessoal? Vamos lá. Artigo 97 do CTB. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro e licenciamento. A gente tem que entender o que é isso aqui, ó. O que é licenciamento, assim como também o que é registro do veículo, certo? Então vamos lá. As suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro e licenciamento, né, e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN. Ele vai dizer como isso deve acontecer, tá? Em função de suas aplicações, tá bom? É interessante que a gente já entenda o que é registro e o que é o licenciamento do veículo. Sem isso, a gente não consegue entender muita coisa, tá? As pessoas confundem muito registro e licenciamento, achando que é a mesma coisa, achando que não há diferença, achando que basta pagar o IPVA. Eu tenho que saber quais são os custos que eu vou ter com esse registro, com esse licenciamento, o que é que engloba licenciamento, quantas vezes eu devo registrar, quantas vezes eu devo licenciar o veículo. Então, todas essas informações elas são importantes para a gente compreender esse capítulo, ok? Mas vamos dar prosseguimento aqui. Vamos lá, artigo 98 da Lei 9.015.3, de 23 de setembro de 97. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem a prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características originais, né, de fábrica. Ô, pessoal, é muito comum nós observarmos nas ruas veículos que sofreram algum tipo de mudança de característica, tá? Ou seja, rebaixar, mudar espécie, cor, entre outras situações. Então, para que isso ocorra, para que uma pessoa ela consiga, ela possa realizar essas modificações, elas precisam de autorização da autoridade competente, né? Isso, eu preciso da autorização da autoridade competente. Porque as modificações, elas não são proibidas de forma, ó, não pode, não dá de jeito nenhum. Você nota pelo arquivo, pelo artigo aí, que é possível sim se permitir a modificações no veículo, porque ó, ele trata aqui de uma autorização da autoridade competente. Se essa autoridade achar por bem autorizar, então será permitida a rebaixar o veículo, por exemplo, mudar a espécie. Então, por exemplo, você tem na resolução 479 do CONTRAN, certo? De 2014, a possibilidade do rebaixamento de veículo, as modificações que podem ser feitas de acordo com a resolução 292 de 98. Então, é possível sim. Apenas é necessário que seja feita, se tenha uma prévia autorização da autoridade, entendeu? Basta então, nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no seu veículo modificações das suas características, né, de fábrica. Ou seja, as características do veículo são estipuladas aqui pelo fabricante, né, da fábrica. Ou seja, o fabricante diz quais são as características desse veículo, tranquilo? Parágrafo 1º do artigo 98. Os veículos e motores novos ou usados que sofrem alterações ou conversões são obrigados a atender os mesmos limites e exigências de emissão de poluentes, de ruídos previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, por exemplo, o CONAMA, né? Cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento dessas exigências.
Aqui, quando fala conversões, aqui é o tipo de combustível, o veículo, por exemplo, flex, álcool e gasolina, etanol e gasolina, e ele sofre uma modificação, a conversão para se usar o GNV. Então, ele precisa atender, eles são obrigados, os mesmos limites e exigências de emissão de poluentes, por exemplo, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldeídos, dentre outros gases aí. E também a questão dos ruídos, né, da poluição sonora. Então, eu tenho a questão voltada aqui, os poluentes, na questão da poluição do ar, por exemplo, né, ele tem que, existe um limite exigido, né, tolerável, vamos dizer assim, tá bom? Por exemplo, você tem resoluções do CONAMA que trata desses limites. Vocês aí têm que entender que existe essa padronização. Como aqui a gente está estudando a letra da lei, a gente não vai dar, mas, por exemplo, você tem a resolução do CONAMA 272, 2001, entre outras, tá entendendo? Da buzina também. Então você vê que tem padronização para todas essas características. Tranquilo aí, pessoal? Muito bem. Aqui, pessoal, como eu já falei para vocês, os textos aqui que estão em azul são os textos que foram modificados, alterados ou trazidos pela Lei 14071, certo? 2020. Então, todo o texto que deu em azul aqui foi já com as alterações da Lei 14071, certo? Que entrou em vigor agora em 21 de abril de 2021. Tranquilo aí, pessoal? Esse texto em azul, como vocês estão vendo aqui, certinho? Vamos lá. Parágrafo 2º. Veículos classificados na espécie misto, ou seja, eu já tenho que saber o que é um veículo misto, que a gente disse anteriormente que o veículo misto é aquele que tem a capacidade de fazer o transporte tanto de carga como de passageiros de forma simultânea. Então, são veículos na espécie misto, que tem a capacidade de fazer o transporte tanto de cargas como de passageiros de forma simultânea, tá? Tipo utilitário, né? Carrocerias Jeep poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda, pneu, observadas as instruções impostas pelo fabricante e as exigências fixadas pelo CONTRAN. Por que isso aqui, pessoal? Aumentar ou diminuir o diâmetro externo do conjunto pneu-roda, segundo a resolução 292 do CONTRAN, é uma mudança de característica, tá? A resolução 292 do CONTRAN, ela me diz que aumentar ou diminuir o diâmetro externo do conjunto pneu-roda trata-se de uma mudança de característica. Então, é por isso que ele menciona a resolução 292 aqui. Então, vamos lá. Vamos dar uma lidazinha rápida aqui nessa resolução, só para a gente entender, tá? Resolução 292, ela trata da modificação das mudanças de característica. Então, ela me diz isso aí, tranquilo aí? Aumentar ou diminuir o diâmetro externo do conjunto pneu-roda trata-se de uma mudança de característica, tá? Então, aqui ele trouxe essa exceção aí, tá? Uma espécie de exceção para esta regra, onde ele vai, ó, diz aí, ó, carrocerias poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por pneu e roda. Então, a gente agora já sabe que existe essa possibilidade, tá, de ter essa característica alterada por parte dos proprietários. Eles poderão fazer isso, tá? Então, é possível sim se alterar. Aqui a resolução 292, artigo 8º. Ficam proibidas aumento ou diminuição, o inciso 2º do artigo 8º da resolução 292. Aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto pneu-roda de que trata esse artigo aí. Então, é proibido, mas aqui a gente passa a ter uma exceção à regra, né? Isso desde que seja obedecidos os limites que são impostos pelos fabricantes, né? O fabricante vai dar um limite para esse tamanho de roda, e também as exigências do CONTRAN, tá? Já que se é uma alteração de característica, eu preciso fazer conforme dispuser em lei. Vamos seguir. Agora o artigo 99 do CTB, artigo 99 do Código de Trânsito Brasileiro. Somente poderão transitar pelas vias terrestres, tá? Somente poderão transitar pelas vias terrestres, certo? O veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito.
A resolução 210, pessoal, ela traz aí um limite lógico, observando as suas alterações, que já foram várias, tá? Tem várias alterações. A resolução 210 do Conselho Nacional de Trânsito, ela estipula os limites de peso e dimensões para os veículos que transitam. Aí eu tenho que ver se esse veículo é rígido, se ele é articulado, então tem uma série de situações que a gente pode ver. Mas inicialmente aqui, entender que existe um padrão: altura, largura, comprimento. Largura 2,60, altura 4,40. Se for veículo rígido, né, 14 metros, já tem ônibus que podem ser fabricados com 15 metros, 19,8. Então tem uma série de medidas. Sugiro aos senhores que estejam observando a resolução 210 de CONTRAN com as suas alterações. Tranquilo aí? Está transitando com o veículo acima do limite de peso e dimensões. Lógico, caracteriza infração de trânsito. Vocês estão percebendo que eu estou botando um artigo aqui, ó, que corresponde à infração. Sempre que posso, eu coloco aqui para que vocês já façam um link e já deem uma olhadinha lá. Tranquilo? O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem. Equipamento de pesagem. Deixa eu botar aqui, tá? Sem olhar. Ou pela verificação do documento, ou seja, da nota fiscal. Uma fiscalização pode aferir o peso do veículo, o excesso de PBT, certo? Ou excedendo a capacidade de tração do veículo, ele pode verificar por pesagem em balança rodoviária, lógico, admitimos os percentuais, 5%, 7,5%, depende da situação, tá? Quando é aferido por nota fiscal, a nota fiscal já dá o peso, né, correto do veículo, peso exato, então tem o que anual que se admitir de tolerância, tá? Na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, você tem lá esse excesso de peso, pessoal. A gente tem lá a resolução do CONTRAN 258 e suas devidas alterações. Então, resolução 258 identifica a forma como eu vou fiscalizar o excesso de peso por eixo e excedendo a capacidade de tração, sendo punível lá no artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Será tolerado um percentual nos limites, ó, de peso de PBT, tá, e de peso bruto total por eixo, ou seja, tem uma tolerância no excesso de peso, tá? Peso bruto total, e também no peso bruto total transmitido por cada eixo do veículo. O veículo tem uma configuração de eixos, pessoal, certo? Isso aqui vocês podem, eixo direcional, tá entendendo aqui, ó? Cada eixo direcional, aqui, ó, esse eixo tem uma capacidade de peso. Esse conjunto aqui de eixo também tem outro. Esse daqui de trás, você vai ver, cada configuração dessa tem uma quantidade em toneladas que ele pode transportar, vamos dizer assim, suportar, entendeu? Então, ele pesa cada eixo. Vamos imaginar esse eixo aqui, ó, pois aí tem um excesso. É desse excesso que ele está falando aqui, ó. Cadê? Nos limites de PBT, certo? Peso bruto total e peso por eixo. Então, em cada eixo aqui, ó, que está falando aqui, ó, tem um percentual de peso que ele pode transmitir para o pavimento, tá? Ele tem o peso total, né, que é o veículo mais a carga útil somado, e tem o peso em cada eixo, tá? 10 toneladas, 17 toneladas, depende da configuração do eixo, entendeu? Ou dos eixos. Tranquilo aí? Então, será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e de peso bruto total transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento na forma estabelecida pelo CONTRAN. Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos são aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecida pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal. Ou seja, lógico que, assim como é o etilômetro, tudo que for usado para aferir, para quantificar, conforme aqui as infrações. Por que tem que ter um equipamento, pessoal? Porque existem algumas infrações que dependem de comprovação. Aqui, ó, o artigo 280, parágrafo 2º. Estou lendo para vocês aqui para fazer links, tá? Por que eu tenho que esse equipamento tem que passar por uma verificação de vez em quando? Por quê? A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual. Ou seja, eu preciso, algumas infrações
necessita de uma quantificação. É por isso que esse equipamento tem que estar ok, né? Verificado, e se for o caso, aferido, entendeu? É por isso que a gente traz essas informações para vocês saibam que eu li aí o artigo 280, tá? Eu li o artigo 280, parágrafo 2º. Algumas infrações dependem, por exemplo, excesso de velocidade. Não há possibilidade de um agente de trânsito aferir um excesso de velocidade a olho nu, ele precisa de um equipamento, né? Então é por isso que esse equipamento tem que estar devidamente verificado, né? De acordo com metodologia e de período em período, ou seja, 1 quilômetro a cada 12 meses, está entendendo? Um equipamento usado para aferir velocidade a cada 12 meses tem que ser verificado, não é calibrado. Calibrado é uma coisa, verificado é outra. A verificação é para ver se ele está de ok, ele não sofreu nenhuma variação na capacidade de aferir. E a calibração é quando ele sai do padrão de fábrica, ele, por algum motivo ele deixa, não está aferindo de forma correta, né? Saiu daquele limite de calibração, ou seja, ele precisa voltar ao estabelecido pelo fabricante. Mas, em regra, ele vai ser simplesmente a cada 12 meses, ele vai ser verificado, tá? Artigo de número 100. Nenhum veículo ou combinação de veículo, tá? De veículos poderá transitar com a lotação, tá? De passageiros ou com lotação de passageiros com PBT, peso bruto total, ou com peso bruto total combinado, certo? Com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Ó. Esse daqui, ó, o caminhão, a primeira parte aqui, ó, o caminhão trator, ele é essa unidade tratora aqui, é aquele que vai, porque está fazendo o esforço, né? Para poder aquele conjunto deslocar no pavimento. Então, ó, unidade tratora é aquele que gera a força, que traz o impulso, né, para impulsionar para aquele conjunto deslocar. Né? Então, nenhum veículo ou combinação de veículo poderá transitar com a lotação de passageiros, no caso dos ônibus, por exemplo, também, com peso bruto total. A gente sabe que o peso bruto total é o peso do equipamento com seu combustível e equipamentos obrigatórios, né? Ou seja, seria aqui, ó, o peso bruto total, o peso dessa. Vamos imaginar aqui, esse caminhão, tá? Com seu combustível e equipamentos obrigatórios também, somado ao peso daquilo que ele estiver carregando. E nesse caso aqui, ó, eu tenho dois veículos. Eu tenho o caminhão trator e eu tenho um semi-reboque, que é esse aqui de trás, ó, de trás. Então, esse daqui, ele sozinho tem um peso bruto, né? Tem um peso dele. Vazio, ou seja, só equipamento. E quando eu carrego, eu tenho agora o peso bruto total. Então, eu vou ter o peso bruto total da unidade tratora, mais o peso bruto total da unidade tracionada. Então, quando eu pego esses dois pesos, tá? Eu tenho o peso bruto total combinado. Entendeu aqui, ó? Peso bruto total e peso bruto total combinado por eixo, entendeu? Superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração. O que seria a capacidade máxima de tração de uma unidade tratora? É o máximo, vamos dizer assim, é o máximo de peso de carga que aquela unidade tem capacidade de fazer deslocar, de tracionar, de impulsionar, tá entendendo? Esse caminhão aqui, ó, você vai ver aqui, ó, ele tem uma capacidade, o fabricante diz, ó, tô só um exemplo, pessoal, só um exemplo. Esse veículo aqui pode, no máximo, tracionar 10 toneladas. É o peso máximo, ó, é o peso dele, mais o peso disso aqui e mais o peso da carga. Somando isso, não poderá passar, como eu dei o exemplo aqui, de 10 toneladas, porque é a capacidade máxima que esse equipamento é capaz de tracionar, de fazer deslocar, de acordo com o fabricante, tá bom? É isso que ele está dizendo. Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneus extra largos, que não podia, agora está de acordo aí essa permissão. O CONTRAN regulamentará o uso de pneus extra largos, né? O CONTRAN e lá.
regulamentar o uso de pneus extra largos para os veículos, né? Esses veículos aí, tá? Ele vai. Então, se você a resolução 698, então tem resoluções aí, depois vocês podem dar uma olhada. Sugiro aos senhores que estejam adquirindo um código, pessoal, um código anotado, porque ele faz o link de artigos com resoluções, com portaria e facilita nossos estudos, tá? Vai facilitar nossos estudos aí, tá bom? Parágrafo 3º. É permitida a fabricação de veículos, né, de transporte de passageiros de até 15 metros, certo? De comprimento, na configuração 8x2. Ó, pessoal, porque o veículo fixo, né, um veículo não articulado, se você for lá na resolução 210, ele diz que tem que ter 14 metros seria o tamanho máximo, tá? Isso aqui veio agora dizer que é possível, é permitido, um veículo fixo, né, não tem nenhuma articulação em si, de ser fabricado, né? Veículo de transporte de passageiro poderá ser fabricado, tá? Poderá ser fabricado de até 15 metros, tá? Passando dessa medida aí originalmente lá na resolução 210, tá? Pessoal, nessa configuração aqui, isso aqui é uma configuração de veículo, tá? Ele tem 8 pontos de apoio no solo e só 2 transferem força, ou seja, a tração ela é desempenhada apenas por 2 pontos de contato desses 8 aqui, tá? Então, o veículo 8x2, certo? Ou seja, ele tem 8 contatos com o pavimento, com a pista, com o solo, mas só 2 transferem força, tranquilo? Bem, artigo agora 101 do Código de Trânsito Brasileiro. Notem, está em azul, tá? Ao veículo ou a combinação de veículos utilizado no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional do Trânsito, CONTRAN, resolução 210, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidos as medidas de segurança consideradas necessárias conforme regulamentação do CONTRAN. É a famosa AET, Autorização Especial de Trânsito, ou seja, veículos que não se enquadrem dentro dos limites de peso, de carga e nos limites de dimensões estabelecidos pela legislação, pelo CONTRAN, na resolução 210, por exemplo, e suas modificações, a autoridade de trânsito que tenha circunscrição sobre a via, ela poderá sim, liberar para esse veículo uma autorização especial de trânsito. Ela tem um prazo definido e pode ser por viagem. Nessa autorização terá todas as características do veículo e da carga, tá? O trajeto que eles vão usar, entendeu? E horários específicos para transitar. Lembrando, se, por exemplo, vamos imaginar que ele vai transitar por rodovias estaduais, então o DR tem que dar essa autorização. Quando ele for para as rodovias federais, é o DENIT que vai dar essas autorizações. E se for o caso, se o município tiver isso ativo, o município também poderá dar essa autorização especial de trânsito. Então, o veículo ou a combinação de veículos utilizado para transporte e carga, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição. Então, não há de se imaginar que o DENIT vai dar uma autorização para uma rodovia estadual, porque não é da circunscrição dele, está fora da circunscrição dele, tá, pessoal? Tampouco não é de se imaginar que o DR ele vai dar uma autorização especial de trânsito para um veículo que vai transitar na rodovia federal, porque sai da área de circunscrição dele, não é mais da competência legal dele, entendeu? Assim como os municípios, tá? Para isso, tem um período, a ET ela pode valer, que é válida de até 1 ano, pode valer por viagem, tá? Isso depende do que vai ser, do tipo de transporte que vai ser feito ali, tranquilo? Muito bem. Você tem aqui agora, o parágrafo 1º, artigo 101. A autorização será concedida mediante requerimento, vai se solicitar o interessado, que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e da carga, o percurso
data e hora do deslocamento inicial. Como eu já tinha falado, todas as características da carga, né, isso do horário do deslocamento, assim também como do veículo, certo? O trajeto a ser percorrido tem que constar nesse requerimento. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá aqui, ó. Parágrafo 2º. A autorização não exime o beneficiário das responsabilidades por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Ou seja, se houver algum prejuízo, algum dano a terceiros, esse beneficiário, aquele que obteve essa autorização especial, será responsabilizado, não é isso? É isso que esse parágrafo 2º está nos dizendo aqui. Muito bem. Aos guindastes autopropelidos que se impulsionam, né, sozinho, deslocam-se sozinhos, ou sobre rodas, ou caminhões, né, aqui, ó, poderá ser concedido pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de 6 meses, certo? Atendidos os requisitos, as medidas de segurança consideradas necessárias, tá? Alguns guindastes, eles estão sobre caminhões ou são autopropelidos e eles ultrapassam os limites, né, de dimensões de um veículo rígido. Então, a autoridade vai dar essa autorização especial para que ele possa deslocar, se necessário. Muito bem. Artigo 102, tá? O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via. Derramar sobre a via, pessoal. Aqui, você tem, eu botei aí, só para vocês verem o artigo 230, que está 231, desculpe. O veículo deverá estar equipado, você vai lá, você vai ver essas infrações que derramar, transitar com o veículo derramando, lançando, arrastando sobre a via, o combustível, a carga que esteja transportando, é uma infração de natureza gravíssima, tá? No inciso 2º lá, tá? Derramando, lançando, arrastando sobre a via qualquer objeto que esteja possa acarretar risco de acidente. Então, essa infração, o veículo tem que ter todas as condições de segurança para que não esteja cometendo essa infração, porque isso vai gerar risco, né? A carga pode ser projetada, atingindo um veículo, um motociclista, um pedestre. Então, ele tem que estar equipado de modo que ele possa, ele não venha a estar derramando a carga que esteja transportando, certo, pessoal? E também, dependendo da situação, deve estar a carga, ela necessariamente ele tem que estar coberta com lona ou tela. Você vê isso aqui nas resoluções do CONTRAN, trabalhando sobre esse dispositivo, tá? Bom, imagine caindo barro, pedra e, infelizmente, as pessoas ainda fazem esse tipo de transporte sem observância das normas de segurança estabelecidas, tá? Então, a gente precisa estar atento. A resolução 441 também trata disso, né? Do uso de lona ou de tela para impedir o derramamento da carga. Certo, pessoal? Tranquilo aí? Então, aqui a gente encerra mais uma parte do capítulo 9 do Código de Trânsito Brasileiro. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.